Eu acredito que o Bahia travou também. Apesar de ter jogado mal, travou. Não suportou a pressão da expectativa de poder vencer com a Arena Fonte Nova lotada. Isso também mexe e mexe constantemente com o emocional do Bahia, sobretudo quando ele vence fora e tem uma partida na Arena Fonte Nova na semana seguinte. Mas não somente isso que explica, o elenco também. Se fala muito da montagem do elenco e a prova está aí, né? O Bahia não tem um atacante. O próprio Júnior falou no programa da Seleção Sport TV, e olha que Júnior é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar, que era lateral do Flamengo, depois foi para meia do Flamengo, um dos grandes jogadores que o futebol mundial já viu. Hoje é um comentarista que tem muita credibilidade. E ele foi no ponto. Ó, o problema do Bahia, pô, é o Everaldo lá, o centroavante que não consegue jogar, ele não tá conseguindo jogar, ele perde bolas fáceis. Hoje eu vi, por exemplo, o Kane fazendo um pivô para o jogador do Bahia fazer o gol, sabe? O Kane é inglês, né? Ele fez o pivô certinho, deu o passe, o cara bateu de primeira. Então o Everaldo não tem os elementos importantes que um centroavante precisa ter. Então a montagem do elenco foi muito ruim. E nós estamos contando também com alguns perebas que estão, pô, tá de brincadeira. Eu vou colocar na tela aqui já, viu, meu querido, antecipando para você até tecer também comentários. Nós temos alguns perebas, eu vi o pessoal falando de Canu aqui, mas para mim esses três aí estão de fato deixando muito a desejável, muito. O Gilberto chegou bem, mas está muito mal. O primeiro gol para mim passa muito por ele. Se fala muito no Vitor Hugo, que não estava na marcação do Marcos Leonardo, mas se o Gilberto faz a linha correta, não tem Marcos Leonardo, não tem ninguém. Era impedimento de 3 jogadores da equipe do Santos. O Vitor Hugo ainda não emplacou no Bahia e está no cara crachá mesmo. Porque, com todo respeito ao Vitor Hugo, eu entendo até, eu vi um comentário do Puco no programa do Darino falando da questão emocional, e ele deu vários exemplos de outros atletas, e eu acho que o Puco tem total razão nisso, mas a gente não pode pagar a conta. O Bahia não pode pagar a conta. Então, enquanto o atleta não estiver bem emocionalmente, a gente tem que colocar um outro jogador para jogar enquanto ele se recupera, porque é um bom jogador. O Everaldo é um erro fatal do scout do Bahia. O Gilberto não, o Gilberto está mal, mas a contratação de Gilberto foi bem pensada, foi bem escolhido. E ele já mostrou que é um bom jogador, assim como o Vitor Hugo. Mas o Everaldo não. O Everaldo já não vinha bem. E mesmo assim, o Bahia fez um contrato até longo com ele. Meu querido Ronexon, você vê mais algum pereba aí do jogo, sobretudo nesse jogo do Santos, ou tem mais algum perebento aí nesse Bahia? Na verdade, assim, o Everaldo, eu fico muito tranquilo para falar, porque, tipo assim, se olhar o vídeo, né, que quando foi anunciado o Everaldo, vi muita gente festejando. Ah, o camisa 9 chegou, o goleador chegou. Eu falei, gente, um cara que tem 12 anos de carreira e tem 68 gols não vai resolver problema de ninguém. E o que me ainda deixa... Eu gosto de falar isso para deixar registrado, porque, na verdade, o pessoal ainda engana o torcedor. Porque, assim, não é que Everaldo vai do dia para noite. Se a carreira do Everaldo não é goleador. Eu falei sobre isso, ainda fiz a crítica, eu achei que foi até, não sei se foi dura, mas, por exemplo, gente, o baiano, né, o baiano Marcos Leonardo, ele tem 20 anos. Ele completou no futebol profissional, no gol contra o Bahia. Eu falei sobre isso e depois na coletiva, Wendel, se você puxar no Sport TV, ele falou sobre isso, que estava emocionado, que ele marcou o seu 50º gol. Poxa, um cara de 20 anos, porra, acaba de marcar, jogando no Santos, com todo respeito, num dos piores Santos da história. O cara tem 50 gols. O cara tem 50 gols profissional. Então você tem que observar um cara desse. Então, um cara que chega ao Bahia, do Grupo City, com 68 gols em 12 anos. O Everaldo, quando chegou ao Bahia, eu falei sobre isso no meu vídeo. O Everaldo, quando chega ao Bahia, o Everaldo só foi artilheiro uma vez na vida. Em 2013, no CSA. Foi artilheiro com 6 gols de um campeonato alagoano, empatado com o atacante do CRB. Porque a final de Alagoas sempre dá CSA e CRB. Então, tipo assim, eu não posso acreditar que um cara desse vai fazer 40 gols como o Cano faz na temporada. Pô. Um cara que tem 12 anos. Então, tipo assim, então se esperou muito do Everaldo, aí foi um erro de contratação e foi um erro também de avaliação. Todo mundo falou que o cara era... Não, Everaldo serve para compor elenco, entrar ali faltando 15 minutos, segurar a bola e tal. Ele não é tão brabo assim com a bola, mas para esse Bahia, para esse Brasileirão, ele não joga mais. Ele não joga mais. A questão do Vitor Hugo, eu concordo com ele, tá jogando no cara crachá.
O Gilberto, intriga o Gilberto. O Gilberto fez grandes partidas. O Gilberto, dentro da partida, faz grandes atuações, movimentação inteligente, aparece pelo meio, sabe chamar a responsabilidade. Mas tem jogos, aquele contra o São Paulo mesmo foi gritante. Um jogo horroroso. O jogo contra o Vasco também foi um jogo ruim do Gilberto. Inclusive, ele comete o pênalti. E aí me parece algo, viu, Wendel? Me parece que o Gilberto é questão física. Eu acredito que é questão física, inclusive, numa live dessas aí, eu vi o Bara ou Darino, eu não me recordo agora, que recebeu uma informação, que teria recebido a informação de alguém que disse que o Gilberto estaria jogando com base em injeções, estaria jogando no sacrifício. E aí, se tiver acontecendo isso, para mim é mais um erro. Porque assim, Wendel, o Grupo City ele vai primar sempre por excelência. E a primeira excelência do Grupo City, Wendel, é o jogador estar apto. Para o jogador entrar em campo, ele tem que estar 100% fisicamente. E aí, se é a filosofia do City, essa filosofia não está sendo cumprida em vários aspectos. Era vários... só colocar. E tem solução, viu? O pior, meu querido Ronexon, que para isso, caso esteja acontecendo, tem solução. Bota 3 zagueiros, jacaré de ala. Pronto. O jacaré de ala enquanto o cara recupera. Porque se ele tá jogando, se ele para se recuperar, vamos supor que são 10 dias. Pode continuar, meu querido Ronexon. Não, é isso, Wendel. Isso foi informação que eu achei interessante do Bara. O Bara disse que ia falar, inclusive, aí a fonte falou para que não comentasse naquele jogo contra o São Paulo. Diz que naquele jogo, por exemplo, jogou na base da injeção, no sacrifício. E que seria uma contusão, parece que no joelho, né? No joelho. E me parece que optaram em segurar, justamente em jogar no sacrifício, para depois, né, até quando dá, aí sim tratar, ou então ao final do campeonato. Eu entendo que pode ser algo até mais grave do que a gente pensa. Porque não é normal, Wendel, porque esse Gilberto é um grande jogador. Gilberto é um Chegou grande bem, jogador. Não foi? Chegou bem. E não, e é como eu te falei, e quando ele joga, quando ele aparece bem. Ele aparece bem. Agora, o Vitor Hugo, você tem razão. Vitor Hugo, ele tem feito assim, atuações patéticas. Nem de perto. Mas nem de perto esse Vitor Hugo beira aquele Vitor Hugo que a gente viu no Palmeiras, pô. Aquele Vitor Hugo do Palmeiras, nem de perto, passa nem perto. Na Turquia, eu não posso falar que eu acompanhei ele jogando, que eu não acompanhei, mas o cara foi campeão turco. E outra, e o campeonato turco não é tão simples assim como o pessoal pensa, né? Não é tão simples assim. Veja Jorge Jesus a dificuldade que foi para ganhar, para voltar a ganhar, depois de muitos anos com o Fenerbahçe, o campeonato turco. É um campeonato muito difícil, né? Tem várias equipes, é um campeonato bem disputado. Então, o Vitor Hugo aí eu não sei se é problema psicológico, eu só sei que tecnicamente ele não tá bem. E aí, Wendel, mais uma vez, se não tá bem, não pode jogar no cara crachá.